Hoje nós vamos falar sobre a conclusão, que é o terceiro item do esboço do sermão, dentro daquela ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós já começamos a ver sobre as partes essenciais de um esboço. E dentro disso, dentro desse esqueleto que nós montamos aqui, onde nós mostramos que todo sermão, todo esboço, ele tem que ter três princípios, que é o princípio da oratória, que é aquela ideia de começo, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. E dentro da introdução nós elencamos três elementos: o título, o texto bíblico e o tema. Nós já falamos sobre o título, falamos sobre o texto bíblico, falamos sobre o tema, falamos o que é introdução, nós já demos essa aula sobre o que é introdução e também falamos sobre esses três elementos. Falamos também já sobre desenvolvimento. Nós já falamos sobre o desenvolvimento. E dentro do desenvolvimento nós mostramos que há as divisões. O desenvolvimento nada mais é do que o momento em que nós estamos fazendo a nossa argumentação, que nós estamos explicando o nosso tema. Então, é nesse momento que desenvolvemos, quando nós colocamos primeira, segunda, terceira divisão, nós estamos fazendo a nossa explicação, nossa argumentação sobre o que queremos pregar. E, finalmente, nós temos a conclusão, que é também algo muito importante no sermão. É muito importante. E dentro dessa ideia de conclusão, nós temos algumas maneiras que nós podemos concluir. E nós vamos ver isso nessa aula de hoje, que é sobre a afirmação do tema, apelo, aplicação. E também, dentro dessa aula, vamos ver se é possível falar de dois elementos que nós também precisamos usar no nosso esboço e que nos ajuda na hora de entregar o nosso sermão, que é a sentença de interrogação e a sentença de transição, ou oração de interrogação, ou oração de transição. Oração de transição. É tanto que aqui, nesse esqueleto que eu tenho aqui na tela, mostrando para vocês, vocês observam que entre a primeira divisão e a segunda divisão, eu tenho aqui um elemento chamado, que eu chamo, eu tenho esse elemento aqui, que eu chamo de oração de transição. Então, nós vamos ver o que é isso. Como também aqui, dentro do momento da introdução, aqui na introdução, eu vou ter também a oração interrogatória, de interrogação, oração de interrogação, e logo depois da oração de interrogação eu vou ter a oração de transição. Então, nós vamos tentar compreender isso nessa aula de hoje. Vamos então ver como que se dá isso. Olha, é muito importante os exercícios. Nós já estamos chegando no momento de escrever nosso sermão. Como eu disse para os irmãos, nossa intenção é ver vocês escrevendo 3 sermões, um textual, um temático e um expositivo. Inclusive, eu
Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação a esse assunto, né? Ao tipo de sermão temático, expositivo e textual. Essa aula sobre isso já está na sala virtual. Seria bom que vocês assistissem várias vezes. E se tiver alguma dúvida, postar as dúvidas. Eu tenho sempre entrado na sala para verificar. Então, quando eu falei sobre a frase interrogativa, ela vai nos ajudar a encontrar as divisões. Ela nos ajuda a encontrar as divisões do nosso sermão. E ela também é uma frase que ajuda os nossos ouvintes a se conectar melhor com as partes do nosso sermão. Então, quando nós construímos uma frase interrogativa, uma boa frase interrogativa, essa frase ela já é um trampolim para a nossa criação das divisões, aquelas divisões que nós colocamos sempre no sermão, primeira, segunda, terceira divisão, né? Ou como alguns pregadores às vezes até usam esse termo, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então, ajuda muito na construção. Então, sentença interrogativa nada mais é do que uma frase, uma sentença que nós fazemos uma pergunta. Nós perguntamos, nós fazemos uma pergunta para o nosso tema. E as respostas possíveis para essa pergunta, elas serão as nossas divisões. Depois da sentença interrogativa, nós teríamos uma sentença de transição. E essa sentença de transição nada mais é do que uma afirmação, ou seja, uma maneira, um mecanismo que nós usamos para nos lançar para a primeira divisão. Então, a sentença de interrogativa, ela faz a pergunta, nos ajuda a criar as divisões e, através dela mesma, praticamente a mesma frase que nós consideramos como interrogativa, nós vamos eliminar dela a pergunta e transformá-la numa oração de transição. Essas duas questões, tanto a oração de transição quanto a oração interrogativa, ela vai ficar mais fácil de nós entendermos a partir da próxima aula. Por que eu digo que vai ficar mais fácil a partir da próxima aula? Porque a partir da próxima aula eu vou construir com vocês um sermão baseado lá em Filemon. Eu vou construir com vocês a fins de facilitar o entendimento deste curso. Nós vamos criar juntos um sermão temático. E através do sermão temático que nós vamos criar, eu vou mostrar para vocês aí, né, passo a passo, uma vez que nós já estudamos. Eu estou entendendo que você já estudou todo o livro de Filemon, então vai ficar fácil quando eu estiver pontuando, quando eu estiver nesse estudo de caso. Então nós vamos passar por todos os passos, né, do sermão, a criação do título, a criação do tema, a criação, o texto bíblico que nós vamos usar, como fazer aí a sentença de interrogação, como a gente vai fazer a sentença de transição, como que a gente cria as divisões. Então eu acredito que a gente deve gastar aí 1 ou 2 aulas com esse propósito, criando um sermão, né, junto, você assistindo como é que isso é feito passo a passo, para que você possa, então, perceber a mecânica disso, e vai perceber que é muito simples, não é complicado isso, não é mesmo, né, como eu prometi na minha divulgação, né, isso é simples, você vai perceber, não tem muita dificuldade. Só que, às vezes, quando a gente fala, né, fala na sentença interrogativa, parece alguma coisa, né, mais
complicada, mas não é da mesma forma que a sentença de transição. No nosso dia a dia, quando nós estamos pregando, quando você está pregando, pode ter certeza que tudo isso que eu estou falando aqui, você já, em algum momento, você já usou, você já fez uso. Você faz uso de uma sentença de interrogação e você faz uso de uma sentença de transição. Isso é normal em quase todo pregador. Quando nós dermos o exemplo disso, eu só vou poder dar o exemplo mesmo no momento em que estivermos praticando, na próxima aula, né? Não necessariamente nessa ordem na semana que vem, mas na próxima aula nós estaremos então ministrando esse passo a passo com você. Tá? Mas é interessante que você já comece a perceber, né, essa importância de uma sentença chamada interrogativa e de uma sentença chamada de transição. Mas hoje, então, já falei da interrogativa, já falei da sentença de transição. Eu quero concentrar com vocês aqui na nosso terceiro elemento, que é a conclusão. A conclusão, para ser bem honesto com vocês, tem muitas pessoas, muitos pastores, muitos pregadores, que não se preocupam muito com essa questão da conclusão. E com isso eles cometem um erro muito grande, um erro gravíssimo. Porque às vezes ele até pensa em como começar, às vezes ele até pensa em como ele dá o desenvolvimento, mas ele não preocupa-se com a forma que ele vai concluir o sermão. E com isso pode ser um desastre. Pode acontecer ele ficar depois rodando e não conseguir concluir. Né? Conheço muitos até pregadores bons, que têm uma boa palavra, mas que no momento de terminar eles não conseguem. Eles não conseguem. É como se fosse um avião dando voltas e mais voltas e não conseguisse pousar. Então a conclusão é um item que precisa ser muito bem pensado. A conclusão é um item que precisa ser muito bem elaborado. Ela precisa de ter um tempo só para ela. Só nesse momento aqui você pensar como é que eu vou terminar o sermão. Como é que eu vou terminar esta minha fala? Como é que eu termino essa explicação, essa explanação que eu estou trazendo aqui para essa assembleia? Então, a conclusão, você tem que sempre pensar também o seguinte, ela não pode ser muito rápida. O que eu diria muito rápida? É aquele sermão que você, às vezes, demora, vamos dizer assim, você demora 1 hora para pregar e, de repente, você vê que o tempo se esgotou, você já não tem mais tempo, já cansou, a sua assembleia já está até cansada, e você, então, termina o seu assunto em 1 minuto. Então, você levou 1 hora pregando, de repente você viu que o seu tempo esgotou, e você, então, resolve encerrar abruptamente aquilo que você estava desenvolvendo. Aí você, em 1 minuto, você dá uma pincelada e encerra. Não podemos fazer assim. Normalmente, a conclusão, o tempo de conclusão, nós fazemos uma medida em termos de porcentagem. O tempo de duração de uma conclusão deveria ser, em média, 10% do tempo que se leva ou que se levou para a pregação. Então, enquanto nós elaboramos o nosso sermão, na realidade, nós podemos pensar assim. A introdução, nós podemos também gastar 10% do nosso tempo para fazer a introdução. Então, suponhamos que eu recebi um convite para pregar
na sua igreja, ou você recebeu um convite para vir pregar na minha igreja. Eu pergunto para você, quanto tempo eu vou ter para pregar? Aí você me diz, olha, pastor Silvano, o senhor vai ter 40 minutos, 40 minutos para pregar. Ok, muito bem. Então, desses 40 minutos, veja só, irmão, tem 40 minutos para pregar. E aí esse aqui é o problema. Tem muita gente que recebe um tempo para pregar e ele gasta 10, 15, 20 minutos com um monte de coisa que não tem nada a ver com a pregação. E aí quando ele vai pregar, ele já não tem mais tempo. Então, quando nós perguntamos para quem está nos convidando o tempo que nós temos, ele vai dizer para nós é o tempo que nós temos para pregar. E não o tempo que nós temos ali para ficar na frente só do povo. Então, desses 40 minutos, se eu tenho 40 minutos para pregar, isso significa que eu preciso dividir bem o meu tempo. Eu preciso dividir o meu tempo entre a introdução, se for o caso, até uma breve apresentação minha, mas, de qualquer forma, isso já tem que estar incluído aqui dentro desse tempo. Então, eu preciso de um tempo para apresentar e fazer a minha introdução. Eu preciso de um tempo para fazer o desenvolvimento. E eu preciso de um tempo para fazer a conclusão. Isso tem que estar já definido na minha cabeça, já tem que estar definido no meu esboço. Então, o que nós fazemos? Nós dividimos esses 40 minutos, então, nessa proporção de 10% para a introdução, 10% para a conclusão. Então, nós temos aí 20%. E 80% para o desenvolvimento do sermão. Aí nós temos, então, fechamos 100%. Então, 10% de 40 minutos, nós temos, em média, 4 minutos para fazer uma introdução. 4, 5 minutos. Se você olhar agora, você fala assim, mas é muito pouco tempo para fazer uma introdução. Não é. Não é. Porque a introdução, você tem que ganhar o seu ouvinte. Então, não é uma introdução muito longa. É uma introdução rápida, é breve mesmo. 5 minutos é o tempo suficiente para você praticar uma boa introdução. Se você fizer uma citação, se você tiver mesmo até que cantar um hino, como nós já falamos na introdução, os tipos de introdução que nós podemos fazer. Se você tiver que fazer um contexto histórico. Então, mais ou menos, você tem 40 minutos para pregar, você vai ter 5 minutos, em média, para fazer uma introdução. 4 minutos, mesmo que passar 1 ou 2 minutos, mas você está controlando, você já tem um controle desse tempo. E da mesma forma, a conclusão. Se você tem 40 minutos para pregar, você teve, então, 4, vamos colocar aí, vamos arredondar 5 minutos. 5 minutos para a introdução. Você coloca lá mais 10%, 4 minutos, 5 minutos para concluir, para fazer sua conclusão. Então, você já gastou 10 minutos. Já tem 10 minutos desses 40 já excluído. Então, você vai ter 30 minutos para desenvolver o seu sermão. Desenvolver. Ou seja, trabalhar ali as três divisões. Olha só, é tempo suficiente, que você vai ter, em média, 10 minutos para cada divisão. Então, se você tem 3 divisões, você pode gastar tranquilamente 10 minutos com cada uma. Aí você tem 5 minutos para a introdução, mais 10 minutos para cada divisão, você gastou mais 30, 35, vai para a conclusão, 40 minutos. Fechou, bacana. Né? Agora, se a igreja te permite mais tempo, te permite 1 hora, 60 minutos, então, você pode ter ali 6, 7, vamos colocar aí até 10 minutos, 10 minutos de introdução e 10 minutos de conclusão, que é um tempo muito longo, para ser sincero e honesto, é um tempo muito longo para introdução e conclusão. E você teria, em média, 40 minutos para desenvolver, para colocar os 3 pontos do seu sermão.
Então, isso posto, nós podemos então pensar em como será a nossa conclusão. De que maneira nós produzimos a nossa conclusão? Em primeiro lugar, nós podemos fazer uma reapresentação do tema de forma rápida. Então, como que se dá isso? Olha, nós fizemos a pregação, desenvolvemos todos os 3 pontos, pregamos bacana, com unção, Deus abençoou, fomos ali trazendo a palavra para os nossos ouvintes, eles foram recebendo, mas é importante a gente lembrar aqui que a memória, a nossa capacidade de guardar o que está sendo falado, né, ela é pequena. Nós guardamos muito pouco do que nós ouvimos ali. Enquanto nós recebemos um sermão de 40 minutos, por exemplo, o que nós guardamos na nossa mente é em média de 5 minutos. Tá? Então é bom até a gente pensar isso. Quanto mais tempo eu falar, né, se eu falo 1 hora, as pessoas vão guardar a média de 5, 6 minutos. Né? Então não adianta eu ficar falando muito. Na realidade, não adianta eu ficar falando muito. Porque quanto menos tempo eu falar, mais coisas, na realidade, as pessoas vão guardar. Tá? A proporção quase que é inversa. Quanto menos eu falo, mais facilidade as pessoas têm de guardar as informações que eu dou. Quanto mais eu falo, menos elas vão ter capacidade de guardar. Então, pensando nisso, quando nós terminamos os nossos 3 pontos, quando a gente acabou de fazer o desenvolvimento, né, e estamos indo para a conclusão, nesse momento da conclusão, nós podemos fazer uma reapresentação do nosso tema, do nosso assunto, de uma forma bem tranquila, um resumão, é um resumo, não é repregar, e aí que é o problema de alguns, né, que eles não conseguem terminar, aí eles começam a repregar o próprio sermão, não é isso. É você fazer um apanhado. Olha, né, então, concluindo, eu gostaria então de lembrar a todos, né, o que Deus falou para nós nessa noite. Ele falou para nós que nós não devemos fazer isso, ele falou para nós que nós devemos agir assim, ele falou para nós que nós podemos seguir nessa direção. Então você fez uma reapresentação rápida. Né? Você vê que se eu for olhar aqui, eu não gastei nem 30 segundos. Né? Lógico que a gente vai trabalhar um pouco mais isso aí, mas você vai fazer, então, a reapresentação. Tá? Isso é uma forma bem bacana de fazer uma conclusão, que é a maneira mais usual, né? Você reapresentar rapidamente aquilo que você pregou. Por quê? Já está também provado, e é por isso que eu quero aqui deixar isso bem marcado, isso bem saliente aqui, com relação à conclusão, porque quando nós estamos desenvolvendo nosso sermão, nós estamos pregando, chega num momento que as pessoas ficam um pouquinho cansadas. E algumas chegam a ficar até um pouquinho distantes. Mas quando nós começamos a ir para o momento da conclusão, as pessoas têm uma tendência de novo, concentrar a atenção delas no pregador. Concentrar a atenção naquilo que está sendo falado. Por quê? Porque para ela, está encerrando, o pregador está encerrando. Então ela quer saber, deixa eu ver agora, ele está terminando, deixa eu escutar, ver como é que o que ele está terminando, o que ele fala agora para nós nesse final. Então ela volta a ter atenção. Da mesma maneira que, quando nós estamos iniciando o sermão, os 5 primeiros minutos que nós falamos é muito importante, porque nós podemos ganhar ou perder a nossa audiência, da mesma forma que as pessoas têm muita atenção no início do sermão. Quando nós começamos a pregar o nosso sermão, as pessoas têm uma atenção de 100%. Quando nós começamos a desenvolver o sermão, a atenção das pessoas cai um pouco, né? A atenção delas começa a cair. Se o pregador for muito bom, ele vai ter aí uma atenção
uma concentração aí do público de 80%, 90%. Mas se ele for daqueles monótonos, daqueles péssimos, ele não vai ter nem 30% de atenção. Mas por incrível que pareça, quando ele falar que está terminando, quando ele falar assim, olha, então concluindo, né, se ele usa essa palavra, olha, eu vou terminar, pessoal, vou terminar aqui agora, o pessoal tudo se ajeita na cadeira e presta atenção nele. Então, por isso que a conclusão, se o pregador preparou bem a conclusão, ele vai ter de novo bastante atenção do seu público. Então, esse é um momento que você reapresenta, e tem que ser rápido, tem que ser breve, né? Tem que ser sucinto. Então, você fazer uma reapresentação do que você pregou é muito vantajoso. Tá? Então, essa é uma forma de fazer uma conclusão. Outra forma também muito bacana de fazer uma conclusão é em forma de aplicação. Aplicação. Nós vimos em também uma outra aula a importância da aplicação. A aplicação ela tem duas vertentes. E nesse caso aqui eu vou falar da segunda vertente. A primeira vertente que é a contextualização. Quando nós aplicamos alguma coisa, nós estamos contextualizando. Quando nós pregamos a palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo uma ponte entre aquela época que a palavra foi dada ali originalmente para aquela audiência, e agora que nós estamos aplicando, nós estamos contextualizando, nós estamos trazendo para o dia de hoje. Essa é a primeira vertente da aplicação. A segunda vertente da aplicação, que nós também já ensinamos isso numa outra aula, é a ideia de que, enquanto nós pregamos, nós temos que motivar, nós temos que mostrar, nós temos que ensinar de uma forma que as pessoas sintam vontade, espontaneamente, né? Elas são motivadas pela nossa palavra, né? Mas elas são persuadidas pela nossa palavra, mas elas são, então, assim, motivadas a tomar uma atitude, a realizar algo, né? A ter uma ação mediante o que nós estamos pregando. Então, a aplicação, uma palavra que não tem aplicação, principalmente nessa segunda vertente, que é aplicar a palavra, é fazer com que a pessoa que está ouvindo sinta vontade, desejo, né? Sinta um impulso de realizar algo, então a nossa palavra, ou a palavra que nós pregamos, não vai realizar nenhum efeito. Se nós estamos pregando, por exemplo, sobre oração, estamos falando de oração, estamos pregando sobre a oração, a aplicação vai ser o quê? Nesse momento de aplicar, se nós queremos concluir. Então, pessoal, mediante tudo isso que nós ouvimos hoje, que o Senhor falou conosco nessa noite, o Senhor está nos chamando a ter uma atitude de oração, o Senhor está nos convidando para termos mais tempo de oração, o Senhor está nos convidando para separar um momento de oração. Então, eu quero convidar você. E a aplicação, irmãos, ela tem que ser direcionada para aquela pessoa. É o momento que você vai deixar de falar o nós e vai realmente mostrar que aquela pessoa é ela, e não outras pessoas, mas ela que está ali ouvindo, precisa de ter uma atitude. Então, irmão, Deus está chamando você para dar esse passo, né? Por que você não faz um compromisso com o Senhor nessa noite? E a partir de hoje, você começa a ter uma vida diferente com relação à oração. Quem sabe você não faz um acordo com o Senhor nessa noite e você então começa a separar um tempo sozinho de oração com Ele, todos os dias. Você quer fazer isso? Você quer fazer esse compromisso com o Senhor hoje? Feche seus olhos. Faça esse compromisso agora com o Senhor. Ele está aí, né, aguardando a sua palavra, o seu compromisso. Faça uma aliança com Ele. Então, isso é aplicar, isso é chamar a pessoa a uma ação,
arruma atitude. Você está pregando sobre jejum, não adianta você dar um estudo, falar de jejum, como que é o jejum, falar as formas, os tipos de jejum, quanto tempo jejuar, e o jejum que agrada a Deus, o que não agrada e tal. Se no final você não fizer uma boa aplicação, se você não convidar, não incentivar as pessoas que ouviram aquela palavra a praticar o jejum, você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Porque a aplicação é justamente esse momento em que você vai mexer de tal forma ali com a pessoa, né, vai tentar realmente dar um estímulo para ela, ao ponto de ela falar assim, eu preciso de fazer isso, eu tenho que fazer isso. Se eu quero uma mudança, se eu quero alguma coisa, eu vou fazer isso. Né? E interessante também que a aplicação, quando nós fazemos a aplicação, é importante você mostrar alternativas, você mostrar para a pessoa como que isso pode ser feito. Você mostra para ela os benefícios de se fazer aquilo que você está pedindo ou sugerindo para ela fazer. Os benefícios que ela vai ter. Então, quando você fala que vai fazer momentos de oração com o Senhor, você tem que ter realmente algum exemplo, alguma coisa. Olha, eu, por exemplo, eu passei a praticar meu momento de oração com Deus, e a partir daí eu tive esse benefício. Né? Olha, eu conheço história de pessoas que não orou, mas a partir do momento que começou a dedicar a sua vida à oração, eles tiveram esse benefício. Olha, eu tenho certeza que você está buscando uma resposta, está buscando uma solução para esse problema que você está vivendo. Eu tenho absoluta certeza, eu tenho a minha confiança em Deus, que se você separar um tempo para orar, um tempo com o Senhor, certamente você vai alcançar também esse benefício. Então veja que então você começou, né, a mostrar para a pessoa que se ela fizer isso, ela vai ter isso. Né? Ela começa a ver, né, também vantagens em realmente aplicar aquilo que ela está recebendo na vida dela. Porque se ela não vê que vai ter vantagem nenhuma também, para quê? Para que ela vai fazer? Né? Então, aplicar seria isso. E a conclusão é um bom momento para nós fazermos isso. Por isso, nós precisamos dedicar um preparo, um tempo para preparar a nossa conclusão, porque a gente pode ter algumas frases, a gente pode já deixar anotado algumas frases que a gente gostaria de falar para a nossa congregação, para a nossa igreja, para o público que nós estamos falando. Isso não é ruim, isso é você estar preparado diante do seu público que você está pregando. Você pode estar preparado para isso, porque o tempo todo que você estava preparando a sua mensagem, você recebia de Deus, você falava com Deus sobre as pessoas para as pessoas para as quais você ia pregar, e Deus certamente, conhecendo a necessidade, conhecendo as dificuldades, conhecendo a realidade daquelas pessoas, Ele vai, nesse momento que você prepara a conclusão, começa a te dar exatamente as frases, as palavras que você deve falar no dia que você vai pregar. Isso não significa que você tem que usar exatamente aquelas palavras que está anotadas ali na sua conclusão. Você fica livre. Mas na sua mente, algo já está construído. Algo já está preparado. Então, isso facilita demais a nossa conclusão do sermão. Né? Então, a partir do momento que você terminou a aplicação, que você percebeu que fez uma boa aplicação, você percebeu que as pessoas, né, ali tiveram realmente uma reação, você percebe que elas estão desejosas, querendo pôr aquilo em ação, então você vai orar. Aí você ora encerrando, não tem que ficar batendo no martelo toda a vida, insistindo, sendo chato, não. Aplicou, orou, agora deixa o Espírito Santo agir. Eu já tive experiência de pregar, por exemplo, sobre oração, principalmente sobre jejum. Eu preguei numa igreja que o povo não tinha o hábito de jejuar, né? E eu preguei sobre jejum, e depois de um tempo algumas pessoas começaram a me ligar, começaram a ter contato comigo posteriormente,
me dizendo, olha pastor, eu nunca tinha jejuado, né? Mas depois daquele dia que o senhor pregou sobre o sermão, eu percebi a importância que é para a minha vida espiritual e eu passei então a praticar o jejum na minha vida como uma disciplina espiritual. Então, tudo por quê? Será que ela já não tinha ouvido durante a vida dela espiritual? Será que ela nunca ouviu falar de jejum? Claro que ouviu. Será que ninguém nunca tinha pregado para ela sobre jejum? Claro que tinha pregado. Agora, por que que quando eu preguei fez a diferença? Fez a diferença porque eu conduzi essa assembleia, essas pessoas, a ter uma ação, a fazer algo diante do que eu estava falando. Diante do que eu estava falando. Olha, então não adianta nada para vocês eu ter falado sobre isso aqui se vocês não colocarem em prática. Da mesma forma, eu estou dando um curso de sermão. Não adianta nada vocês escutarem, me ouvirem, se vocês não tiverem interesse realmente de estudar, de planejar, de colocar isso em prática. Então, vocês precisam de pegar a Bíblia, precisam de ler, precisam de estudar o texto, precisa de orar, precisa da dependência do Espírito Santo, precisa de tempo para sentar na sua escrivaninha, na sua mesa e desenvolver, nem que seja 30 minutos diariamente. Então, eu preciso, sempre em cada aula, eu estou estimulando vocês a fazerem isso. É lógico que alguns vão fazer, outros não. Nem todo mundo, que alguns ali na hora, né? Agora eu vou jejuar, agora eu vou fazer, agora... E às vezes pode ser só aquele momento que a pessoa realmente saiu dali e não vai fazer. Mas eu tenho certeza que alguns vão praticar. E isso é o benefício da pregação. Né? Da mesma forma, quando a gente prega para alguém se converter, né? A gente chega no momento que a gente não tem que fazer o apelo. Você não vai fazer um apelo, você vai tentar, né, que a pessoa aceite Jesus como Salvador. Então, alguns aceitam, outros não. Então, é isso. A outra forma de fazer a conclusão é a forma de apelo. Talvez essa forma de apelo seja a forma que você mais conhece ou mais já ouviu os pregadores, né? Aquele apelo clássico, né? Quem quer aceitar Jesus? Às vezes até interrompe um sermão, está pregando às vezes sobre jejum, em vez de fazer uma aplicação bacana sobre jejum, conduzir as pessoas ali a começarem a praticar o jejum e tal. Aí, às vezes até interrompe, mata isso para fazer um apelo. Não, nós podemos desenvolver o nosso sermão de uma forma que, se nós vamos fazer esse apelo da forma que é conhecido, de que você quer aceitar Jesus, quem quer nessa noite quer aceitar Jesus, se você está pregando, por exemplo, sobre o jejum, você pode fazer essa aplicação, chamando as pessoas para essa ação de fazer um jejum, e você pode encaixar também. Olha, pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que nunca fez jejum e até também não conhece a Jesus Cristo, não aceitou a Jesus Cristo como Salvador de sua vida e gostaria de estar jejuando, mas é importante também que você tenha Jesus como seu Salvador, que você aceite Jesus. Então você percebe que você fez aqui uma mesclagem, você usou a aplicação e ao mesmo tempo já inseriu também o apelo. Né? Tá certo? Ou você pode começar com o apelo e logo em seguida trazendo também dentro disso a aplicação. Tá? E uma forma assim muito bacana, e eu mesmo eu gosto muito de usar, é essa quarta forma aqui, que é usar as três formas que eu já citei de uma maneira inteligente. O ideal é se você está bem comprometido com o seu esboço, você desenvolveu bem o seu trabalho, enxugou bem o seu esboço,
Você tem consciência do tempo que você tem para pregar? Você tem consciência da sua audiência, das pessoas que estão te ouvindo? Você está bem preparado com o assunto? Você preparou uma boa introdução, um bom desenvolvimento? E agora você, então, quer fazer uso da conclusão desses três itens. Você quer fazer uma reapresentação do tema, você quer fazer a aplicação e você quer fazer o apelo. Então você pode fazer as três coisas na conclusão, desde que você esteja bem estruturado para isso. Isso já esteja esboçado, né, para você já tenha isso bem nítido na sua mente, você consegue fazer uma síntese da sua apresentação, uma aplicação e ainda fazer, né, esse apelo final. Isso é muito bacana, né? Agora, fica aquele negócio, né, de fica insistindo no apelo, né, como se Jesus fosse uma mercadoria e que estivesse sendo vendida, né? Gente, apelo é aquele momento em que você no próprio sermão você já apresentou Jesus, né? O seu sermão também. Não adianta você agora, igual eu falei, você prega sobre jejum e quando você vai fazer apelo, você tem que fazer praticamente pregar as 4 leis espirituais para que alguém ali no finalzinho, no momento que você está concluindo o seu sermão, alguém venha aceitar Jesus, não por causa do sermão que você pregou naquela noite, mas por causa das 4 leis espirituais que você tem que ensinar ali naquele momento. Não é isso. Você tem de uma forma inteligente, né? Dentro do seu sermão, essa pessoa vai entendendo que o jejum é importante, faz parte da vida espiritual daqueles que aceitam Jesus como Salvador, etc, etc. Então, você vai trabalhando tudo isso de forma que quando você chega ao apelo, essa pessoa entende que é importante para ela ser cristã e jejuar. É importante para ela ser cristã e jejuar. E para ela ser cristã, ela precisa aceitar Jesus como Salvador. Aceitando Jesus como Salvador, ela vai colocar em prática uma das disciplinas que faz parte da vida cristã. Pronto, bacana. Então é isso. Certo, pessoal? Então, eu quero encerrar aqui essa aula. E a semana que vem nós vamos, se Deus quiser, trabalhar um sermão. Eu vou trabalhar o sermão temático. E dentro do sermão temático nós vamos trabalhar a questão de como elaborar o título, como elaborar o tema, como fazer as perguntas, a sentença de interrogação, como fazer a sentença de transição. Nós vamos ver como fazer as divisões, né? Traçar ali os nossos pontos de argumentação, das subdivisões. Nós vamos ver também como a gente trabalhar a conclusão. Eu não sei se vai dar para a gente desenvolver todo esse esquema em uma aula. Mas não tem problema. Se nós precisarmos de 2, de 3, nós vamos o tempo que for necessário, né? Eu determinei que seriam 12 aulas para a gente dar esse curso, mas se for necessário 2 ou 3 a mais, para mim não tem problema nenhum. Eu só quero que você seja abençoado com esse tema. Muito abençoado. E para isso é importante que você tenha todos esses conceitos bem estudados. Então, tudo que nós já falamos até agora é ultra importante. Então, se você já esqueceu algum ponto, eu recomendo, eu até te imploro, que você
revise, assista os vídeos, desde o primeiro, que é a pregação, comece a assistir um por um cada um dos vídeos, reveja toda a matéria. Se você ainda não fez as perguntas que nós deixamos para você sobre o livro de Filemon, faça, porque senão você perdeu um bom tempo. Está perdendo um tempo. Então, conforme nós vimos hoje, eu falei um pouco sobre a sentença de interrogação, falei sobre a sentença de transição, falei sobre a conclusão, da importância, das formas que nós temos, uma delas a reapresentação do tema de forma rápida, nós teríamos aí a outra forma que é a aplicação, temos aí a forma de apelo, e temos ainda a forma que é usando as três de uma maneira inteligente. Então, concluir é isso. É você conduzir o seu ouvinte para um momento final e um momento em que também é importante aqui eu lembrar esse detalhe. Não adianta eu falar que vou concluir e não concluir. É igual eu disse para vocês há aproximadamente 2 minutos atrás. Então, encerrando essa aula de hoje. Então, você já sabe que eu estou concluindo, eu estou encerrando. Não adianta eu ficar aqui enchendo linguiça toda a vida. Tá? Então, eu falei que vou concluir, eu preciso concluir. Eu preciso terminar. O meu ouvinte está concentrado em mim de novo. Né? O meu irmão lá na igreja, lá que estava até cochilando lá no banco dele, voltou a colocar atenção em mim. Então, se eu demorar muito para terminar, ele vai dormir de novo. Ele vai encostar lá na cadeira de novo. E nós não queremos isso. Tá certo? Meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus, você presbítero, você pastor, obrigado pela sua audiência nessa noite. Obrigado por você estar participando desse curso, nesse dia. Para aqueles que vão estar assistindo esse vídeo em outros momentos, talvez de manhã, à tarde ou à noite, não importa o horário que você vai ver depois essa aula. O importante é que você esteja ligado nessas dicas, nessas informações que nós estamos passando. Tá bem? Deus abençoe e nós nos falamos na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Muito bem.